nosso tape, tá? Então, né, o nosso KMD, ele vai variar aí de 0 a 0,408 e a gente vai ter esse campo de atuação mais restrito, tá? Então, quando o nosso X, quando a nossa linha neutra tá lá na borda mais comprimida, lá em cima, na seção transversal, eu tô no início do domínio 2. Então, aqui, o meu KMD é 0. E lá no final do domínio 4, né, que é bem aqui, quando eu tô já na armadura, eu tô com o meu X igual a D, né, eu tô com o meu KMD máximo. E lembrando que sempre a nossa linha neutra, ela fica transitando aqui entre a seção, né, e aí tem a parte lá que é o domínio 2, tem a parte que é domínio 3 e tem a parte que vai romper no domínio 4, né? Então, a gente vai já entender aí como é que isso é possível, tá? Então, quando a gente resolve a nossa equação do segundo grau, né, que é essa equação aqui, né, do KMD, que até tava lá em cima, pronto, essa equação aqui, quando eu resolvo a equação e eu vou tirar os meus valores, né, de x, como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Só relembrando aqui, a equação do segundo grau é aquela do tipo ax2 mais bx mais c igual a 0. Então, a gente vai calcular o delta, que é, b2 menos 4ac, e a gente vai calcular as raízes, que são mais ou menos, x mais ou menos... Vale-me Deus! É porque eu tava pensando no vértice, no x do vértice aqui da função, menos b. Ah, é porque eu errei o mais ou menos. É menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Só que agora eu me perdi aqui. Pronto. Vai dar certo. Cadê a borracha? Então, pronto. Né? Fazer o quê? Agora eu vou fazer como outro. O vídeo é pra vocês. É um arquivo posterior pra vocês, né? Caso vocês queiram. Menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Aff, Maria, coisa pra demorar a sair. Me esqueci da equação. Então, a gente vai ter essas raízes aqui, né? Que vamos dar duas raízes, uma positiva e uma negativa. E eu vou utilizar a positiva aqui, porque a negativa eu não posso ter um x negativo, né? O x, ele é uma medida. O kx, ele representa um tamanho. Apesar de ele não ter dimensão, ele é uma coisa que existe, então ele tem valor. Então, ele tem que ser positivo. Encontrando essa raiz aqui, né, encontrando o kx através da raiz dessa equação, a gente obtém esse valor aqui. 1,25 menos, né, 19174, raiz de 0,425 menos o KMD, que é muitíssimo parecido com essa equação, né, ó. Aqui, fechei, aqui raiz. Ó, isso aqui a gente não chamou de KMD lá na frente, lá anteriormente? Esse é o nosso KMD, ó, MD, BW, D ao quadrado, FCD. É exatamente o meu KMD. E quando eu passo esse D para cá, ele vem dividindo, quem é X sobre D? Ele é KX. Na verdade, é a mesma equação, ela não é só parecida não, ela é exatamente igual. Só que escrita agora em termos já dimensional. Então, o meu KMD eu já vou ter calculado. E aí fica simplesmente uma multiplicação mais simples, ao invés do que quando a gente fazia essa equação aqui, que tinha que substituir todo mundo, e aí vinha calculando, né, de dentro para fora, até encontrar a nossa posição da linha neutra. Então, aqui a gente vai encontrar a nossa posição da linha neutra dimensional, para poder encontrar tanto o domínio, que a gente vai dimensionar a nossa peça, quanto as deformações, né? E para encontrar o nosso braço de alavanca, que é o nosso KZ, a gente aplica também a equação que a gente viu, que a gente reviu lá no começo. O nosso Z não é D menos 0,4x, né? Porque a gente tem isso aqui. Aqui é a seção simplificada, aqui vai estar aplicada a resultante de tração, aqui a resultante de compressão. Isso é o nosso Z. Bem aqui a gente tem o D.
Porém, a gente tem aqui, né, o nosso diagrama simplificado, retangular simplificado, com a altura de 0,8x. Então, a nossa resultante de compressão, ela está aplicada bem aqui, ó, nessa metade. Então, o meu Z é daqui para cá. É o D menos esse pedacinho que ficou para cima, que é o 0,4x. Tá aqui. Quando eu dividir todo mundo por D, porque isso aqui é uma dimensão em metros, se é em metro, eu tenho que dividir por alguém que é metro. Divido por D dos dois lados. Z sobre D eu vou chamar de KZ. Vai ser 1 menos 0,4. E quem é X sobre D? KX. Pronto. Com isso, a gente finalizou as nossas 3 equações que a gente vai fazer os cálculos adimensionais. KMD, MD, BW, FCD, D ao quadrado, KX, 1,25 menos 19174, raiz de 0,425 menos o KMD, minha garganta está doendo. E o KZ, finalmente, que é 1 menos 0 menos. Não tem nada de vírgula aqui. Menos 0,4x. Ai, cara, eu não tô aguentando esse povo me perturbando. Ninguém sabe gravar vídeo, mas não. Pronto, KX, KZ. Essas são as nossas 3 grandezas adimensionais que ficam aqui, tá? Pra gente calcular. E aí tá faltando relacionar isso aqui com a nossa boa e velha área de aço, né? Eu tenho que calcular minha área de aço para poder encontrar aí, que é o que eu quero, dimensionar minha estrutura, tá? Minha peça de concreto armado. Perde sair aqui do meu cronômetro. Não posso. Agora que eu tô com 5 minutos. A área de aço, né, como vocês bem devem lembrar, ela é dada pelo momento de cálculo, dividido pelo Z, vezes a resistência. Esse Z aqui, que é o nosso braço de alavanca, ele é D menos 0,4x, né? Então, a nossa área de aço, ela era calculada assim, MD, D menos 0,4x, vezes o FYD, que é a nossa resistência do aço aqui, porque a gente já considera que está dimensionando no domínio 2 ou no domínio 3, né? A gente está desconsiderando o domínio 4 aqui. Então, se eu não tenho mais o Z, se agora eu quero substituir, né, o meu Z aqui, eu vou substituir o meu Z, KZ, não é Z sobre D? Então, Z é KZ vezes o D. Eu vou substituir o meu Z aqui pelo seu respectivo adimensional vezes a altura útil. O momento eu já vou ter, né? Eu tenho que ter. A resistência depende do tipo de aço e do domínio de ruptura. E aqui é a altura útil que a gente conhece também. Com isso, a gente vai lá e calcula finalmente a nossa área de aço da nossa seção transversal, que é o que a gente está procurando, tá? Definitivamente aqui. Então, deixa só eu parar aqui.